Será que os ambientes e os objetos conseguem guardar a memória energética de pessoas e situações que aconteceram nesses lugares ou com esses objetos? Olá, eu sou a Camila e hoje eu vim compartilhar com você sobre uma aula que eu tive sobre energia de ambientes. E para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que falar aqui sobre 3 conceitos. O primeiro, energia. O segundo, frequência. E o terceiro, vibração, tá? Mas o que é a matéria? Vamos pensar. Se eu estou aqui com um copo, né? Um copo, do que ele é feito? Esse copo, ele é composto por átomos. E o que são esses átomos? Os átomos são assim, ó. Esse é o desenho que eu fiz, hein, gente? Não desenho muito bem. Mas só para a gente entender. Aqui está o átomo. Em volta dele, a gente tem os elétrons. Esses elétrons, eles são receptores e condutores de energia. E eles podem transformar as propriedades da matéria através dessa modificação, dessa transição dos átomos. Então, a energia é exatamente esse potencial que pode causar na matéria. Por isso que muita gente fala que tudo é energia. Por quê? Se o copo ele é composto de átomos e os átomos eles carregam os elétrons, que são esses condutores energéticos, então o copo é energia. Só que uma energia mais condensada, ó, mais material, que a gente pode pegar, que a gente pode sentir. A gente sabe também, através de estudos científicos, pesquisas ao longo dos anos, que a gente não consegue ver os átomos a olho nu. Então, é por isso que muita gente tem dificuldade de entender essa questão energética. Quando a gente fala, o pensamento é energia, tudo que você está ali, né, pensando, falando, você está criando energia com isso. A gente tem dificuldade porque a gente não consegue ver, a gente só sente, né? Mas assim como o vento, a gente não vê o vento, mas a gente sente o vento. Então, quando a gente fala da matéria, ela está ali dentro dela um potencial energético muito forte, né? Nós, seres humanos, a gente tem dentro da gente, de toda essa nossa composição biológica, o nosso corpo formado por células. E dentro dessas células a gente carrega esses mesmos átomos. Então, a todo momento estão acontecendo no nosso organismo, na nossa pele, na nossa movimentação ali cerebral, transformações energéticas. Então, é muito importante que a gente tenha consciência disso. Então, quando a gente fala de energia, a gente está falando do potencial que pode alterar as coisas. Então, você pode mudar, por exemplo, através da energia térmica, né, um estado sólido para um estado líquido. Quer ver um outro exemplo de energia? A energia solar. Quando ela atua numa planta, né, os raios solares ali fazem com que essa energia solar, a planta, converta em energia química e é através dessa energia que ela se alimenta. Quando o médico fala para a gente tomar sol, é para a gente receber esses raios ultravioletas. E aí, através desses raios, a gente transforma dentro do nosso organismo a energia solar em energia química e formando inclusive a vitamina D. Então, olha quanta coisa é energia. Mas e quando a gente fala de frequência? Tudo que eu aqui, para eu estar falando com você, eu estou fazendo um movimento e esse movimento da minha boca está emitindo um som que faz ressonância no ar. Então, eu estou emitindo ondas, ó, ondas. Essas ondas, elas chegam no ouvido de quem está recebendo essa transformação no ar e dentro lá do nosso sistema auditivo a gente vai captar os nossos cristais, eles captam e transformam isso numa informação, que é um código, que é a própria escuta, né? A própria fala de quem está ali emitindo uma comunicação. Então essa frequência, ó, o som, a frequência, por exemplo, do raio solar, tudo isso é o que a gente chama de frequência. Então, frequência é a onda. Essa onda ela pode ser larga ou ela pode ser curtinha. Dessa forma assim, mais curtinha, ela chega ainda mais rápido, penetra ainda mais rápido na célula. Por isso que tem alguns sons estridentes que a gente até
sente, porque penetrou, tem uma capacidade de penetração maior na célula. Então a gente já entendeu o que é energia, né? Que é o que é composta a matéria, e a gente já entendeu o que é frequência. Mas e o que é vibração? Né? Por que tanta gente fala, tem que vibrar positivo, vibra no amor, vibra na paz? Vamos pensar num rádio. Se você sintoniza ali o seu rádio, você vai sintonizar na 98.1, por exemplo. 98.1 é a frequência do rádio. Então, para você captar o sinal dessa rádio 98, você vai precisar sintonizar o seu rádio na 98. Então, essa seria a frequência, certo? A vibração vai ser a informação que está sendo passada. Então, a música que vai tocar, ela vai junto ali na frequência, nas ondas que estão sendo emitidas. Agora, essa música é boa ou ruim? Aí vai muito da nossa capacidade de percepção, né? Então, essa vibração é a qualidade da frequência que está sendo emitida. Então, se eu estou pensando no amor, eu estou mandando uma frequência de amor. Então, a qualidade é amor, é uma qualidade positiva. Então, vai chegar no outro também de forma positiva. Então, se a gente pensar que tudo isso que a gente está aqui, esse ambiente, essa parede, esse copo, os objetos que a gente carrega com a gente, se tudo isso é composto de átomos, os átomos têm ali os seus elétrons, que são condutores energéticos, então a gente pode dizer que tudo é energia. Se a gente sabe que a todo momento a gente está promovendo ondas, né, frequências, e que toda essa frequência, essas ondas, elas são carregadas de vibrações, e elas podem ser positivas ou negativas, a gente entende que tudo isso transforma a matéria. Então, se eu estou aqui, né, com esse copo ele tem um vácuo dentro dele, apesar da gente não perceber. Por que que tem? Porque se eu promover alguma mudança nas propriedades do copo, ele vai poder se quebrar, ele vai poder mudar a forma dele. Se eu aquecer ele, se eu aquecer até o ponto dele quebrar. Por quê? Entre os átomos a gente tem um vácuo e é nesse vácuo que os elétrons transitam, que a energia transita. Então, quando eu estou aqui e eu brigo perto desse quarto que eu estou, eu brigo, eu xingo, eu falo palavras negativas ou acontecem situações negativas, eu estou mandando vibrações negativas e toda a matéria que está em volta vai captar, vai absorver essa energia. Então, sim, a resposta é: os ambientes eles guardam essa memória energética. Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado com as coisas que a gente fala, com as situações que a gente vive. E é por isso que a limpeza desses ambientes é tão importante. Mas isso a gente fala no próximo vídeo. Se você gostou, deixa aqui seu comentário.